Bom dia. Então, hoje nós vamos traçar aqui um caminho lá de trás e como a coisa veio andando em relação ao caminho do homem de bem. As pessoas que periodicamente se apresentam nesse planeta para nos ensinar, e eu vou fazer algumas colocações nesse caminho. Né? Então vamos lá. Bom, obviamente nós vamos nos basear nas obras de Kardec, que é lá no capítulo Sede Perfeito. Olha o capítulo. Onde Kardec se debruça nesses textos, principalmente dos evangelistas, né, de Mateus, Marcos e João, extraindo conceitos principalmente teológicos. Muito bem. Aí, mostrando o quê? Que nós temos feito isso ao longo dos séculos, né? Principalmente após a gente conhecer as palavras de Jesus, os caminhos vão se aperfeiçoando, né? Desde lá de Moisés, e depois nós vamos falar de Confúcio, 500 anos antes de Cristo, o Espiritismo e assim que virá, né? Para a gente ver se toma jeito. Aí, nos tornamos cristãos, depois da chegada de Jesus para cá. Abandonando nessa época um conjunto de crenças e práticas que eram ditas pagãs ou greco-romanas, né, para abrirmos a alma ao sol do Evangelho. Então, a partir da vida de Jesus, a gente toma aí um rumo um pouco diferente. Nesse processo histórico, a gente passou por duas questões. A primeira delas foi uma resistência por parte dos encarnados à mensagem de Jesus, que feria alguns interesses da época. Pagãs, a coisa dos impérios. A chegada de Jesus feria aí alguns conceitos. Né? Muito bem, então nós tivemos duas coisas importantes. Resistência às palavras deles e depois uma transformação de suas palavras. Né? Ao longo dos séculos, né? Tornando a mensagem do Evangelho dentro de um aspecto muito limitado. E nós vamos explicar como que é isso. Então, a resistência, como é que foi? A mensagem de Jesus feria então os interesses. Então, é uma mensagem que pregava fraternidade, igualdade, não tem império, igualdade, caridade, perdão, não tem que se resolver tudo na espada, né? Misericórdia, tudo isso confrontava com esses valores da época, claro, né? Não tinha outro jeito de dizer. Isso provocou o quê? Provocou uma ira, uma raiva de muitos deles. E aí a gente vê aí na história a quantidade de cristãos que foram perseguidos e mortos por causa da sua afinidade com as palavras que Jesus trouxe. Né? Então, Emmanuel, lá no Livro do Caminho, mas tem uma coisa que Emmanuel já nos disse lá no Livro do Caminho. Toda vez que você agride um grupo, onde você reencarna? Nesse grupo. Agrediu o grupo, você vai reencarnar onde? Lá. E foi isso que aconteceu. Você encarna nesse grupo, que é um processo, que é o principal processo educativo da encarnação. Ah, você está fazendo? Vamos ver agora o que você for fazer para você. Não é castigo. Educação. Muito bem. Então, muitos que defendiam as esferas greco-romanas encarnam no cristianismo. E na hora que ele encarna, ele muda? Não. Ele continua sendo ele. Aí o que ele faz? Começa a moldar o cristianismo na sua prática, que ele já trazia da época pagã. Aí, ao longo dos séculos, vão transformando a mensagem do Evangelho num aspecto muito limitado. Certo? Bom, então, o que acontece nessa transformação da mensagem? Jesus se transformou num objeto de adoração. E olha que a gente gosta de adorar as coisas. Nós já estamos adorando árvore, o sol, bichos.
estátuas, até hoje. Né? A gente adora pessoas que estão no poder ou que já estiveram. A gente adora adorar. Né? Então Jesus acaba se transformando nesse objeto. Você sabe que os romanos eles eram espertos, eles faziam as estátuas na cabeça. Trocava o imperador e punha só a cabeça. Por quê? Porque o imperador tinha um culto ao imperador. Ele era um deus. Então já fazia a estátua dele, só trocava a cabeça. E nós trocamos a cabeça do imperador e colocamos a de Jesus. De novo numa estátua. E depois nós tiramos a estátua e pusemos aonde? Na cruz. E ficamos adorando o crucifixo. Como é até hoje. Olha as mudanças que vão ocorrer. Nós vamos chegar lá. Tem algum problema em adorar Jesus? Não tem nenhum problema em adorar Jesus. O problema é quando a minha relação com Jesus se limita a adorar sua figura. Aí que é o problema. Não tem problema nenhum adorar Jesus. Agora, se ela está limitada só à adoração à sua figura, aí tem problema. Fica sem desdobramento se for assim. Não tem consequências na minha vida. Veja a história de Gandhi. Gandhi estava andando pelas ruas da Índia, da época do Império Britânico que dominava a Índia. Ele estava andando pela rua e cheio de soldados do Império Britânico na rua. Um dos soldados sai e dá um soco no Gandhi. O Gandhi cai. Ele revidou? Óbvio que não. Ele não estava contra a violência. Ele levantou e continuou. O que o soldado fez? Foi lá e deu outro. E ele caiu. O que ele fez? Ele levantou. E não falou nada. Aí o soldado pergunta assim, aonde que você aprendeu, ou com quem, a ser covarde? Sabe o que ele falou? Com esse cara aí que está crucificado no seu peito, porque ele era cristão, soldado. E tinha um crucifixo no peito. Ou seja, adianta adorar e ser um cara violento? Não adianta nada, por isso a adoração pura não leva a nada. Tem que ver essa relação que você está tendo com Jesus. Ele era um cristão, um soldado. Né? Muito bem. Resumindo, um cristão agredido é uma aberração. É uma relação muito limitada com você. Não tem cabimento. Né? Será que a vinda e a vida de Jesus se limita à adoração? Com louvores por horas, como a gente vê? Não é crítica aos outros religiosos, mas tem. Agora a hora do louvor fica 2 horas. Louvor, tá bom. Vamos transportar isso para a nossa casa. Você chega em casa, a sua esposa fala, marido. Tem gente que gostou aí, né? Marido, estou adorando, parece que está adorando. É legal, um dia. Aí passam 400 dias. Você chega em casa e fala, marido. Isso é relação? Isso não é relação. Você entendeu como é que a gente consegue transportar para casa? Então ficar só lá, adorando a cruz, não resolve. Está errado isso? Não está errado. O problema é quando a relação de vocês com Jesus se limita a ficar louvando. Esse é o problema. Bom? Vai ficar claro aqui que não há crítica. Então, isso é uma relação que a mulher ou o marido, não, minha esposa, não. Porque no verdadeiro encontro de almas não se precisa disso. Se eu amo, basta um olhar. Eu não preciso venerar, porque o marido chega em casa. Né? Então a relação com Jesus ficou mecanizada e nós viramos adoradores e pedintes. Que a gente pede. Mais uma vez, é errado pedir? Não é errado pedir. Se você não está pedindo, peça. Mas também não vou ficar só pedindo. Então, Cristo é lembrado quando? Na véspera da cirurgia, na véspera da prova, aí ele é lembrado. Né? Ele é lembrado quando tem um problema em casa, quando você vê aquele saldo maravilhoso no banco, mas tem um menos na frente. Aí você lembra de Jesus. Tem algum problema em pedir? Repito, não. O problema é a sua relação. Que você coloca a Cristo, se limita ao quê? A pedir. Bom? Não fica triste não, gente. É assim mesmo. Chega então o Espiritismo para reviver a mensagem. Por que veio o Espiritismo? Mexer em tudo. Ele vem o quê?
dar uma nova luz. Ele vem reviver as palavras de Jesus. Porque ela foi totalmente modificada. Por isso que a gente... Então agora vamos parar aqui. Vamos voltar 500 anos antes de Jesus. Hein? Lá na China tinha um cara chamado Confúcio. E o Confúcio, ele trabalha durante toda a sua vida, na sua prática, em relação ao quê? A prática do que é um ser humano moralmente íntegro. Isso aqui é 500 anos antes de Jesus, viu? Não é só Jesus falando. Está aqui, ó. Humano moralmente íntegro. Aí ele fala assim, se você perguntasse para Confúcio o que é um ser moralmente íntegro, ele diria, que é chinês, né? É aquele que busca o tal. Não é o tal igual, é tal, T-A-O, que quer dizer o caminho. É o cara que busca o caminho. E também tem o P, que quer dizer a virtude. Então, o cara moralmente íntegro é aquele que busca um caminho e virtude. 500 anos antes de Cristo, tá? Lembrando que quem é católico, eu não sei, tá? Não estamos falando de Jesus, ele não veio ainda. Vamos mais. Então, o ser humano moralmente íntegro, ele tem duas características. Chama Shui, eu não sei se eu escrevi certo, que é o ser humano, olha só, lá do Confúcio. Então, ele falava que o cara, ser humano íntegro, ele dizia o seguinte, é o ser humano que não faz para o outro aquilo que não quer que faça para ele. Olha que simples. Nunca ouvi falar isso. Confúcio já falava. Isso é coisa tão simples, mas tão importante que ela resolveria 95% dos problemas do planeta. Você pode ter certeza. 95% do planeta iria melhorar se todo mundo seguisse isso aqui. Não faça com o outro o que você faz com você. Com certeza melhoraria. Aí a gente pode dar até uma explicação mais aprofundada e filosófica, que ia dizer assim, ó, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Essa é a filosofia. Muito bem. A dor, vamos falar da pimenta, a dor ela iguala todos os seres humanos. Não tem diferença. Uma mãe que perde um filho não vai ser diferente se ele é católico, taoísta, budista, judeu, evangélico. A dor é a mesma. Independe da religião, a dor iguala todo mundo. Cólica renal é igual no Brasil e lá no Japão. É dor. Tá certo? Por isso que a gente não deve fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para nós. Lembremos do Código Penal da Vida Futura, lá do livro Céu e Inferno. Toda vez que você comete um erro, nós temos 3 elementos. Arrependimento, reparação e expiação. Pô, cara, eu já arrependi, eu já reparei. Falta um. Expiação. E a expiação é um mecanismo maravilhoso através da encarnação. Por quê? Ela inverte o lado. Né? Hoje você arranca o dedo, no outro dia o seu dedo é arrancado. Né? Qual é o nome disso? Expiação. Não é castigo. Não é punição. Então, expiar é assumir o lugar do outro. Ah, mas é tão bom os gotinhos. Deixa, vai. Não. Aí vem a encarnação, coloca 2 no teu olho. Acabou. Processo educativo. Tem que fazer isso para repetir, senão não aprende. Bom, e eu também. O homem moralmente íntegro tem a segunda parte. Ele não faz para o outro aquilo que ele não quer que faça para ele. Isso é Confúcio, hein? E tem a segunda parte. Um homem moralmente íntegro faz o melhor que ele puder. Né? Se vai fazer, faça o melhor. Por que fazer mais ou menos? Né? São as 2 características que ele falava. Tem até uma poesia de Fernando Pessoa, acabei colocando aqui, que dizia o seguinte: para ser grande, ser íntegro. Ser quer dizer seja. Ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Pois enquanto és, no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha porque alto fica. O que quer dizer? Seja, vai fazer alguma coisa, seja inteiro. Dê tudo que você puder para aquela situação. Tá bom? Confúcio, nós estamos lá em Confúcio ainda. Não chegou Jesus, né? Amanhã. Então,
Esses eram os conceitos de Confúcio, contra um homem, aí um ser humano moralmente íntegro. Né? É uma tarefa difícil? Não. Isso se chama o quê? Mundo regenerado. E nós estamos vindo aí. Então começa a fazer. Certo? Olha lá. Mundo em que todos, olha, é um mundo em que todos estão dando o seu melhor, né? E todos estão se colocando no lugar do outro. Confúcio. Mundo regenerado lá de Confúcio. Né? Eu saio na rua e quero encontrar o quê? Pessoas boas. Eu quero encontrar pessoas dando tudo de si. Se você vai no médico, você quer o quê? Que o médico dê tudo que ele pode para te atender. Se eu vou numa loja, eu quero que a pessoa dê tudo para me ajudar naquilo que eu estou precisando. E as pessoas vão cobrar de você também. Então você tem que fazer a mesma coisa. Se você for fazer, seja inteiro. Dê tudo o meu teu melhor. Tá certo? Então, todo mundo quer viver bem, não é verdade? Todo mundo quer viver bem. A gente sabe que todo mundo merece viver bem. Mas, nem todo mundo quer viver o bem. É diferente. Porque viver bem é uma coisa. Viver o bem é outra. É o que nós estamos falando, é esse caminho. Tá bom? Muito bem. Você é um médico, tem PhD, mas é uma pessoa boa. Você é uma autoridade, mas é uma pessoa boa. Você é um grande empresário, mas é uma pessoa boa. É? Independente do que você... Ou seja, aquele soldado cristão que encontrou o grande é uma pessoa boa? Não. É um violento covarde. Né? Muito bem, vamos lá. Estou um pouco rápido, tem muita coisa para falar. Vamos lá. Qual é a função do espiritismo, então? Aumentar o número de espírita? Não. Não é para aumentar o número do rebanho. Não. A função do espiritismo é a formação de um ser humano de bem. Não que vive bem. Não é isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui para ver se eu consigo viver bem. Não. Mas qual é a profissão dele? Não interessa. Qual é a orientação sexual dele? Não interessa. Mas qual o partido que ele gosta? Não interessa. Essa é a nossa função de espírita passar. Não interessa qual é a cor dele. Não interessa. O saldo do banco dele. Não interessa. Tá certo? Muito bem. Estou pesado? Agora a gente pode entender essa história. Vou contar essa historinha aqui. Uma pessoa chegou para conversar com o Chico, uma fila gigante. Até que chega na frente do Chico, era uma mulher. E ela vai começar a falar do marido. O que você já imagina? Sabe o que ela falou? Só coisa boa. Ela falou, meu marido, Chico, é uma pessoa excelente. É um marido exemplar, Chico. Um pai que não tem igual. Um profissional de primeiro. Mas ele tem um problema. Ele não é espírita. Vai pensando, o que você responderia? E Chico respondeu. Teu marido é bom? É. Ele é um bom profissional? É. Ele também tem um grande pai? É. Então ele não precisa de espírito. Quem precisa de espírito? Ela. Certo ou não? É ela. Então Jesus, aí chegou Jesus. Coisa pesada. Que na hora que chega Jesus, ele vem estabelecer um novo padrão para aquele dito homem moralmente íntegro de Confúcio. Parecia duas coisinhas simples, mas já era complicado. E até hoje. Então Jesus vem para dar um novo padrão. Então, só para você dar um exemplo, o homem de bem, ele tem 3 conjuntos, porque Kardec diz o seguinte: viver o bem é relação. Viver o bem é interação. É relação com as pessoas. Não é uma inter-relação. Né? Que são 3. Sua relação com Deus, essa aqui é ela que vai determinar todas as outras. Sua relação com você mesmo e a sua relação com o outro.
Então Kardec diz isso. Viver o bem é relação. E nós vamos falar dessas três. Sendo a primeira, a principal. Muito bem, relação com Deus. A primeira. Todo ser desse planeta tem problema em relação com Deus, que é o afastamento de Deus. Né? E tem vários tipos. Tem aquele que se afasta de Deus através da revolta. Com três coisinhas. Por que eu estou aqui? Por que é comigo? Né? O que é que eu fiz para merecer? Esse é o revoltado. Relação dele com Deus. Aí tem um outro que é o da teimosia. Não vou, não quero, não me pede. Esse é o teimoso na relação. E tem um outro, está aqui embaixo, que é o da má vontade. De novo, Deus, me erra. Esse é o cara da má vontade. Então são três, em relação a Deus, esses são os três, tem três tipos, os três só. Tá bom? Me erra. Com relação, na sua relação, com a relação com Deus, é a relação principal e estrutural, o elemento predominante da sua relação vai se transferir para todas as outras relações. Né? Primeiro, o conjunto de virtudes do ser humano de bem será uma relação equilibrada e rica com Deus. Né? Ele ama e confia em Deus. Uma relação muito sutil e muito complexa. Vou dar um exemplo aqui de uma historinha de Francisco de Assis, para ver o que é uma relação simples e íntima e sutil. Estava Francisco de Assis com outro frei, indo para um mosteiro, longe do mosteiro, era inverno, nevado, um frio, e ele já tinha acabado a comida, já tinha acabado a água, e ele estava caminhando para chegar no mosteiro. Depois ele chegava. O frei até chamava ele de pai Francisco. Chegaram lá no mosteiro, graças a Deus, chegando a morrer. Bateram na porta. Você sabe que porteiro tem um poder, não tem? O Haroldo Dutra disse que uma vez teve uma reunião lá no... Ele é juiz, né? Lá no fórum. Deram uma orientação para o porteiro. Sem crachá não entra ninguém, hein? Bom, não deu outro. Chegou o presidente. Ele falou, você tem toda a razão. Mas eu esqueci o crachá do guarda. Sem crachá, não entra. E ele era o presidente. Né? Eles têm o poder. Mesma coisa, bateram lá na porta do mosteiro. O cara abriu a janelinha e falou, oi, eu sou Francisco. Ele, imagina que é Francisco. E fechou. Aí o frei falou, meu Deus do céu, nós vamos encarnar. Aí o Francisco começou a pular de alegria. Aí o frei olhou e falou, esse cara, olha esse que eu sou frei. Eu tenho dupla personalidade. Eu falei, amigo, eu estou falando que nós vamos desencarnar. Ele falou, que ótimo, estou esperando isso a minha vida toda. O Francisco de Assis falou. Não vi a hora. E eu sei que é bom, porque agora, do jeito que nós estamos, eu estou absolutamente na mão dele, de Deus. Então chegou a hora, todo mundo alegre, daqui a pouco abre a portinha. Francisco, desculpa. Ele me falou lá dentro, duvidou que era você, me desculpa, entra, tal, vamos desencarnar dessa vez. E entraram lá para dentro. Veja que sutil que é a relação de Francisco assim com Deus. Falei, bobagem, não está nem aí, estou na mão de Deus, vai acontecer alguma coisa. Muito bem, então na relação com Deus, então quando a gente fala em fé, não é acreditar em Deus. Fé, na verdade, é confiar. Tem outra história. Uma vez o cara pegou uma fila, 1h30 de fila, para falar com o Chico. Na hora que chegou na frente dele, pegou o Chico, pegou um revólver e falou assim, vim aqui para te matar. Chico ficou quieto. Falou o quê? Que seja feita a vontade de Deus. O cara abaixou a arma e começou a chorar. Veja o que é uma pessoa que tem uma relação com Deus verdadeira. Ele não acredita em Deus, ele confia em Deus. Uma vez teve uma sessão espírita num bairro muito pobre, lá de Minas Gerais, e tinham matado o traficante principal. E ele não aparece lá mesmo, 2 dias depois. Aí aquele orientador perguntou, ficou meio assim, né? Falou assim, escuta,
Você acredita em vida após a morte? Imagina, isso é tudo besteira. Ele falou, mas devia. E a coisa desenrolou. Ou seja, acreditar não serve para nada. Ele está lá desencarnado, acredite ou não. Então não é acreditar em Deus que vai te dar algo. Você tem que confiar nele. Aí na relação agora com você mesmo. Nós falamos da relação com Deus. Na relação com você mesmo, você tem que ver a lei do trabalho. Na sua relação com você, faça tudo que seja útil para você e para os outros. Tá? Não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprenda a gostar de você. Tem que aprender a gostar de você. Amar o próximo como você mesmo. Se você não ama você, coitado do próximo. Se você vai amar alguém, você não ama você mesmo. Essa é a sua relação com você mesmo. Ainda tem mais. Aprenda a respeitar suas limitações. Para você aprender a respeitar a limitação do outro. Que a gente às vezes cobra, não respeita, vai cobrar. A gente quer que respeite a nossa limitação. Nossa relação com você tem que aprender a dar momentos de alegria para você. Tem direito. Tem que fazer isso. Aprenda a se dar momentos de trabalho, de ocupação útil. Não perca tempo de 3 horas na internet. Dê a você a oportunidade de experimentar o bem de formas novas. Chico, mais uma vez. Quando ele estava muito esgotado, o Emmanuel falava assim, Chico, está na hora de recarregar as baterias. Para onde eles iam? O bairro mais afastado, onde tinha mais gente para tratar e mais necessidade. É aí que ele recarregava a energia. Você achou que ia falar, vamos descansar e dormir, Chico? Ou aqui, experimentar o bem de formas novas. Era assim que ele recarregava a bateria. Indo onde mais se precisava, lá naquele bairrozinho pobre. Você já queria viajar, né? Para com isso. Na relação com você mesmo, quando você está fazendo caridade, você está ajudando os outros, não. Você está se dando o maior presente da sua vida. Essa, então, nós estamos falando da relação de você com você mesmo. Agora vem a outra e última. Então, nós falamos de relação com Deus, relação com você mesma e a relação com o outro. Uma coisa ele põe na cabeça. Não importa o quanto uma pessoa te ama. Um dia ela vai te amar. Mesmo sem querer. Mas vai. Tá? Então, perdoe. Se você for capaz de perdoar, se você não for capaz de perdoar, não será capaz de se relacionar com ninguém. Aí já vem a parte de Jesus. Já vai pesado que com justo. Coisa perdoa. Dica. Para você não se sentir mal. Quando você encontrar alguém, você fala assim, você está encarnado? Se ele falar, sim. Aí você fala assim, então beleza, estamos todo mundo igual. Você já viu o espírito de luz da palestra? Não vai ver ele, só nós aqui. Então, essa é a questão, não fica triste não, tá? Se você está encarnado, então você fala, beleza, 2 espíritos em evolução. E vai, não fica achando que você está menos e nem mais que ninguém. Todos são imperfeitos, por isso estamos aqui. Então fica feliz. Está todo mundo igual. Ó. Tá? Não tem nenhuma diferença, não. Eu estou mais lascado que eu estou dando essa aula aqui. Todos imperfeitos, então, se todo mundo é imperfeito, você tem que ser o quê? Indulgente. O que é indulgente? É não focar na imperfeição do outro. Isso é indulgência. Então, sabendo que estamos todo mundo no barco, todo mundo é imperfeito, você tem que ser indulgente. E não ficar pegando na imperfeição do outro, que a gente é um ponto fraco dele. E benevolência para com todos. Todos. Então vamos lá. Caminho do homem de bem. Relação com Deus. Relação comigo. Relação com o outro. Se você equilibrou isso, você está no caminho. Bem-vindo à formação do ser humano de bem. Se você é espírita, isso é apenas um detalhe. Então vamos, esticar a mão com esse cara aqui e melhorar a nossa relação com ele. Foi isso que nós viemos estudar hoje.
melhorar as nossas relações. Certo? Seja uma boa semana para todos. Fica com Deus.